Tudo que precisamos é você, Jesus. Tudo. Seja a resposta para cada pessoa aqui hoje. Seja o suprimento da necessidade de cada pessoa que está me ouvindo aqui. Seja a vitória que cada pessoa precisa. Seja a cura que cada pessoa precisa. Seja a salvação que cada pessoa precisa. Jesus, seja a resposta. Nós te celebramos por isso. No teu nome. No nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele? Hebreus capítulo 6, verso 4. Vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 4. A bênção que está sobre a sua vida é sólida. A salvação que está sobre a sua vida é sólida, é firme, é inabalável. Hebreus capítulo 6, verso 4 diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Somente até aí. Esse texto é usado por muitas pessoas, por muitos crentes, para colocar em xeque a segurança eterna que nós temos em Cristo Jesus. Crentes que não acreditam na segurança eterna. Eles acreditam que o que Cristo conquistou para nós pode ser perdido. E esse texto é usado como base para sustentar essa teologia. Ora, vou citar um exemplo. A Arca de Noé é uma figura de Jesus. Imagine se algum dia que o mar tivesse bastante agitado, Noé caísse dentro da arca. Se a arca é Jesus, e Noé cai dentro da arca, na verdade, ele não caiu, porque ele continua dentro da arca. Ele pode ter caído dentro da arca, mas nunca perdeu a segurança da arca. Se você está em Cristo, você pode até cair, mas você está nele, e ele está em você, e você continua firme. Amém? No Antigo Testamento, a segurança do povo de Israel estava no sacrifício de animais, para expiar o pecado. Veja que naquela época o sangue de touros, o sangue de cabras, cobriam os pecados de Israel por um ano. Por um ano os pecados de Israel eram cobertos através de sangue de animais. Durante um ano eles seriam abençoados por causa de um sangue de um bode. E pessoas acreditam que perde a salvação quando cometem uma falha. Quem crê assim, coloca o sangue de Jesus inferior ao sangue de bode.
Se um sangue de bode garantia um ano de prosperidade, um ano de bênção, por que o sangue de Jesus só dura até um certo momento? Jesus, ele ressuscitou por causa da sua e da minha justificação. Veja Romanos capítulo 4, verso 25, que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nossos pecados foram perdoados, isso é 100% garantido, senão Jesus não teria ressuscitado de acordo com esse texto. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus é a prova que nossos pecados realmente foram totalmente perdoados. A ressurreição é a prova que o Pai recebeu o sacrifício de Jesus e nós fomos perdoados. E se pela fé qualquer pessoa crer que está justificado através de Cristo, essa pessoa vai ter paz com Deus. Vai haver paz, vai gerar uma paz interior. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus, mediante a fé, através de Jesus Cristo, por quê? Porque foi justificado. Justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Se eu creio que meus pecados realmente foram totalmente perdoados, eu estou em paz com Deus. Eu não estou achando que Ele está me olhando e me julgando, me analisando, porque eu já fui aprovado através de Cristo. Eu tenho paz com Deus, é isso que Romanos capítulo 5, verso 1 está dizendo. Paz com Deus por meio de Jesus. E a palavra ter, usada nesse tempo, está no tempo presente ativo. Significa que recebemos continuadamente essa paz. Diariamente recebemos essa paz. É uma paz que é renovada diariamente, constantemente. Toda vez que eu me lembro que eu sou justificado pela fé, através de Jesus Cristo, eu tenho paz. Ela é renovada, ela é reavivada. A cruz é um sacrifício que aconteceu uma vez, é único, mas é eterno, é para sempre, é definitivo, é suficiente. Hebreus capítulo 1, verso 3, e nós vamos ler bastante textos hoje, para poder sustentar e respaldar o que é dito. Hebreus 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que ele fez depois que ele fez a purificação dos pecados? Purificação de quem? De quais pecados? Purificação sua, purificação minha, purificação dos nossos pecados. Depois que ele fez essa purificação, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deixa eu te dizer uma coisa, se você pecar de novo, Jesus não vai ter que morrer novamente na cruz do Calvário. E entenda, nessa igreja aqui não tem ninguém perfeito. Não existe perfeição aqui. Jesus não veio morrer na cruz para pessoas perfeitas. Jesus veio fazer pessoas mortas voltarem à vida.
O trabalho de purificar você dos pecados já foi concluído, já foi terminado. O sacrifício de Jesus é único, definitivo e eterno. E esse sacrifício, ele produz coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Você não vai temer, você não vai ter medo se tiver estabelecido na verdade que você é justo em Cristo Jesus. Olha o que diz Isaías 54, verso 14. Serás estabelecida em justiça. Justiça. Longe da opressão. Porque já não temerás. E também do espanto. Porque não chegará a ti. Depois que foi estabelecida a justiça, você vai ficar longe da opressão. Você não vai temer, o espanto vai passar longe de você. Não sei se você está me entendendo, mas você já foi estabelecido em justiça em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus em Cristo. Você está longe da opressão, você está longe do espírito de medo. O espanto não pode chegar até você. Ele não tem essa autorização. Toda arma que o diabo forjar contra você não tem poder de prosperar se você se alicerçar nessa justiça que foi executada por intermédio do Filho para você. Isaías 54, verso 17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede. Ora, qual direito que de Deus procede, senão aquele executado pelo Filho dele na cruz do Calvário? Toda arma que o diabo forjar, que o inferno forjar contra você, não tem poder de prosperar. E toda língua que ousar contra você em juízo, você tem autoridade de condenar. Fala, está errado em nome de Jesus. Eu rejeito essa palavra sobre a minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Você pode condenar. E Deus disse, essa é a herança dos servos do Senhor. Esse é o direito que de mim procede, diz o Senhor. É o direito que de mim procede para você. Essa herança é só para aqueles que são dele. Essa autoridade é para aqueles que nasceram de novo através de Jesus. No momento que você aceitou Jesus na sua vida como Senhor, como Salvador, você passou a ter acesso permanente à graça de Deus. Romanos 5, verso 2. Romanos 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Acesso pela fé em uma graça que nós estamos firmes. A crença correta produz uma vida correta. Ei, não são atitudes corretas que produzem uma vida correta. Todo mundo tenta ter a atitude correta e vive derrapando e saindo com o carro fora da pista. A crença correta produz uma vida correta. A crença, na verdade, muda o caráter da pessoa. Acreditar que você é justo pela fé vai produzir frutos de alguém que tem uma vida justa.
Porque na verdade você se convenceu que nasceu de novo, que você tem uma nova natureza, que você é uma nova criatura. A nova aliança é sobre como os justos viverão pela fé. Isso é a nova aliança. Ter a bênção de sua salvação te dá segurança. Saber que isso não está em jogo, saber que isso não está correndo risco. Saber que isso não pode escapar das suas mãos. A não ser que você negue, a não ser que você fale, eu não quero, porque você tem liberdade. Você tem o livre arbítrio. Nesse exato momento, qualquer pessoa pode dizer não para Jesus. Você é livre para isso. Mas alguém arrancar a sua salvação, impossível, se você não abrir mão dela. Ter a bênção, essa garantia, essa segurança. Isso não fará com que um crente vá e tenha um estilo de vida licencioso. Isso vai produzir uma sensação de proximidade com Deus. Isso leva a pessoa a ter uma vida justa. Isso leva a pessoa a se relacionar com Deus e vai começar a ficar parecido com Ele. Porque com quem você se relaciona, com quem você tem intimidade, você começa a se parecer. Um ambiente seguro produz paz, shalom no seu interior. Sabe, se o seu relacionamento com Deus não está em risco, ele está seguro, existe paz dentro de você. Existe tranquilidade dentro de você. Um ambiente seguro produz boa qualidade externa. Porque aquilo que está dentro vai crescer e vai transbordar, vai transformar tudo afora, porque é o que o Espírito faz dentro de você, que vai influenciar e modificar tudo que está ao seu redor. Estabelecer a retidão é a única maneira de viver uma vida santa. Só assim alguém pode desfrutar da totalidade em todas as áreas da sua vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus. Mas para você experimentar essa vida abundante, você precisa se alicerçar nessa verdade, nessa salvação, nessa graça. Esse texto que nós lemos em Hebreus 6, de 4 a 6, alguns acreditam que o crente pode perder a sua salvação, sem abrir mão, como se arrancasse, como se tomasse. Não. Esse texto fala, e muitas vezes a pessoa ela tem uma interpretação errada da Bíblia, porque ela tira o texto fora do contexto. Esse texto fala de judeus incrédulos que rejeitaram Jesus. Esse texto está falando de grupo de judeus, judeus que voltam ao sistema de sacrifício no templo da antiga aliança. Pessoas que voltam ao rudimento da lei. É disso que esse texto está falando. Os oponentes da segurança eterna sempre usam essa passagem, mas eles não falam, eles parecem que não conseguem enxergar com quem realmente Jesus estava falando ali. Com quem Deus estava falando, com quem o Espírito estava falando. Esta passagem aborda pessoas que professam, mas não possuem vida eterna. Eles dizem que são cristãos, mas na verdade não depositaram sua fé em Jesus. Você vai ver que nesse texto que nós estamos lendo, iniciamos aqui o culto, diz iluminado, aquele que foi iluminado uma vez. Ser iluminado não significa que você está salvo. A palavra de Deus é luz. Uma vez que você é exposto à palavra de Deus, essa pessoa que foi exposta à palavra de Deus foi iluminada. Se ela entendeu que Jesus é o caminho, já iluminou. A palavra ilumina, mas a pessoa precisa decidir viver nessa luz. Ela precisa pegar essa luz e colocar dentro dela, ou então ela só foi iluminada por aquele instante. Viu a verdade, foi iluminada, os olhos se abriram, teve discernimento da verdade, mas voltou para as trevas.
Judas Iscariotes é o exemplo de uma pessoa que foi iluminada. Judas foi iluminado, mas não foi salvo. Jesus o chamou de filho da perdição. Veja, ele andou iluminado pela palavra, mas não viveu na luz. Ser exposto à palavra vai te iluminar. Outra palavra usada nesse texto aqui é a palavra participante. No grego é metachos. Metachos significa parceiro comum. Judas fez milagres e curas através do Espírito Santo sobre ele, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. O profeta Balaão no Antigo Testamento tinha o Espírito sobre ele, mas também não tinha dentro dele. Após a ressurreição, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo, quando eles nasceram de novo. Veja, ser iluminado pela palavra, ser iluminado pela mensagem, é um primeiro passo. Mas eu preciso me agarrar a essa luz. Eu não posso deixar ela ir embora. Eu não posso voltar à vida antiga, uma vez que meus olhos se abriram por causa da luz que revelou o meu estado e a minha necessidade de um Salvador. Os judeus que o autor de Hebreus estava falando deram as costas para Jesus. Eles voltaram ao sistema de sacrifícios do templo na antiga aliança. Eles nunca depositaram sua fé para a salvação em Jesus Cristo. Essa passagem, quando ela foi dita, o templo ainda estava de pé, onde havia sacrifícios. Esse texto não está falando daqueles seus amigos que um dia você convidou para a igreja, e ele se sentiu bem, ele viu que Jesus é a verdade, mas ele não quis aceitar naquele dia, e continuou no mundo. Não tem nada a ver com essas pessoas. Não é dessas pessoas que estão sendo ditas, elas foram iluminadas. Precisam receber a luz, sim, mas eles podem receber Jesus depois. Esse texto fala de alguém que rejeitou de forma definitiva, voltou a antigos rudimentos. Hebreus 6, verso 9, mostra que Hebreus 6, 4 até o 6, não está falando sobre os crentes. E preste atenção nesse texto, porque ele clareia o nosso entendimento. Hebreus 6, verso 9, olha o verso 9. Quanto a vós outros, veja, ele está falando daqueles que perderam a salvação e que não tem jeito para eles. Agora Paulo muda e diz, quanto a vós, todavia, ó amados, ele mudou. Agora ele está falando para os crentes. Antes ele estava falando para os judeus. Agora, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Nós estamos conectados com aquilo que tem a ver com a salvação, ele está dizendo. Ainda que falamos desta maneira. Os crentes são tratados como amados. Nós estamos numa posição diferente. Observe que a epístola aos Hebreus foi escrita para os judeus. E aqui está a prova de que realmente estava falando para os judeus. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ora, Deus falou através dos profetas para os pais daquelas pessoas, estava falando de quem? De judeu ou dos crentes, dos gentios? Estava falando de judeu. Os profetas falaram para os pais dos judeus. Não foi para os pais dos gentios. Seus avós, seus tataravós não estavam lá, não. Quantos estão me entendendo aqui? Muitos crentes são gentios e não judeus. Pais, enquanto a graça é para filhos amadurecidos. Sabe uma criança? Uma criança você precisa falar, não pega aí que dá choque.
Não toca nisso. A lei é para criança. Não faça isso, tem consequência. Machuca, você ficar pulando, você vai caindo, menino. Ei, para de mexer com fogo, para de brincar com fogo, porque fogo queima. Bebê espiritual precisa de lei. Não faça isso, não faça aquilo. Mas um filho maduro, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele conhece o coração do pai. Ele não precisa de não faça isso, não faça aquilo outro, não faça isso. Ele já sabe o que tem que fazer. O coração dele está conectado com o coração do pai. Ele não tem problema de saber que caminho ele vai percorrer, porque uma voz no interior dele diz: meu filho, esse não é o caminho, aqui é o caminho. Filhos maduros, filhos desenvolvidos, estão debaixo da graça, são movidos pelo Espírito. Estabeleça-se na verdade que a sua justiça em Cristo vai perdurar para sempre. Isaías 32, verso 17. Olha só isso. Isaías 32, verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Quem aqui quer ter paz, repouso, segurança para sempre? Isso já está definido, isso já está liberado para a sua vida em Cristo Jesus. A justiça de Cristo por você é essa paz. O fruto da justiça conquistada por Cristo é repouso e segurança. Não só para um momento, não só para um instante, mas para sempre. E você vai ver que Deus, Ele quer te dar uma convicção e uma certeza que isso não vai dar errado. Se você crê nisso, não vai dar errado. É impossível que Deus minta, Ele certamente vai te abençoar do jeito que Ele te prometeu. Hebreus 6, verso 13. Hebreus 6, verso 13, olha só. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Se você desce um pouquinho para o verso 18 de Hebreus 6, vai estar escrito: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus se humilhou por causa de nossas fraquezas. Ele jurou por si mesmo, para que nos desse uma garantia segura, firme. Ele queria que você não tivesse dúvida sobre a intenção dele de te abençoar. Seu trabalho não é sua fonte de suprimentos, é apenas um canal. Deus é sua fonte de suprimento. Se um canal for desligado, não se preocupe, Deus tem outros canais preparados para chegar até você. Deus te capacitou para todo o sucesso que você necessita. Toda a capacitação que você precisa para completar o seu desígnio nesse tempo e nessa geração já está liberada e disponível sobre a sua vida. Você é agraciado com todos os recursos e todas as possibilidades, elas te cercam, estão ao alcance da sua mão. É um movimento de fé e você vai ter acesso a recursos que você nunca imaginou que estavam disponíveis para a sua vida desde o princípio, desde o seu nascimento. Tudo que você precisa para se tornar grande, já está disponível para você. Abraão nunca foi pobre ou carente. Ele é o pai da nossa fé.
Abraão nunca foi punido por Deus. Me mostre um texto de Abraão sendo punido por Deus. Me mostre um texto de Abraão sendo citado que ele teve uma doença. Não existe citação dele ser punido. Não existe citação dele estar doente. Não existe citação dele pobre. Não existe citação dele passando necessidade. Abraão e toda a sua descendência foi abençoado de uma forma extravagante. Abraão viveu 175 anos. E a Bíblia diz que você é abençoado com Abraão. Que no momento em que você aceita Jesus na sua vida, você acessa as promessas que foram feitas a Abraão. Não tenha medo da pandemia. Espere que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Esse texto vai falar de pessoas que provaram aquele primeiro texto que nós lemos. Mas provar não significa beber. Mateus 27, verso 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Os incrédulos podem provar do poder de Deus, mas eles não bebem, porque eles não colocam sua fé em Jesus. Eles até experimentam, mas rejeitam. Eles não são salvos, eles não nasceram de novo, eles não são uma nova criatura. Jesus, em uma pregação, em um momento, em uma mensagem dura que ele estava entregando, ele diz: quem não bebe do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte comigo. Ei, não é só experimentar. É viver desse pão vivo que desceu do céu. Em Gênesis 22, versos 16 e 17, foi quando Deus jurou por si mesmo. Olha o que ele disse. Gênesis 22, verso 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Olha o que Deus jura para Abraão e sua descendência. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode passar por um momento de crise, no momento onde a fome e a necessidade está imperando, mas Deus vai te abençoar no meio da crise. Você vai ser diferenciado, Ele vai ter um olhar diferenciado para você no momento onde todos não conseguem produzir nada. Há uma graça sobre você, que um favor sobre a sua vida, que você vai conseguir produzir no meio do deserto, no meio da crise, no meio da fome. Você será tratado de uma forma diferente. Não foi isso que Deus prometeu para Abraão? Olha em Gênesis 26, verso 1. Isaque, filho de Abraão, sobrevindo fome sobre a terra. Havia fome sobre a terra. Além da primeira ávida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. As bênçãos, as promessas de Abraão são suas, por intermédio de Jesus. E ele está dizendo: ei, a você e a sua descendência, a você e os seus filhos, seus netos, suas gerações,
Deus vai dar todas as terras para confirmar o juramento que Ele fez para Abraão. Você será abençoado para confirmar o juramento que Ele fez a Abraão. Deus jurou por si mesmo que Abraão e sua descendência, nós somos descendentes de Abraão por intermédio de Jesus, diz a palavra de Deus. Isaac prova dessa bênção que Deus prometeu ao seu pai. Tu e a tua descendência. Esse foi o motivo de Abraão prosperar no meio da fome. Quando Deus os abençoa, os resultados são inacreditáveis e tangíveis. Olha só o que aconteceu com Isaac. Gênesis 26, verso 12. Olha só. Gente, numa terra da fome. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Quer saber o que vai acontecer com você? Quem não serve ao seu Deus vai olhar o que acontece na sua vida e vai ter inveja e vai querer servir o seu Deus. As pessoas vão ver o que Deus faz na sua vida e vão querer servir ao Deus que você serve. As bênçãos que vão acontecer na sua vida vai te diferenciar daqueles que não servem a Deus. Você é semente de Abraão. Deus certamente vai te multiplicar e vai te abençoar. Deus jurou e Ele não pode mentir. Está preparado para um novo tempo na sua vida? Está preparado para viver um favor sobrenatural? Ei, eu estou falando de você ver pessoas fazendo um esforço enorme para levar coisa lá do outro lado. E de repente você vai colocar a mão e a coisa vai andar, vai deslizar, e vai prosperar, e vai acontecer, e vai multiplicar, porque existe uma graça sobre a sua mão, que não vem da sua capacidade, não vem dos seus dons, mas vem do favor e das promessas que Ele fez a Abraão, e Ele transferiu essas promessas para a sua vida. Você vai ser bendito ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, porque a bênção não vai estar em um ponto geográfico, a bênção está em você. Você é a própria bênção, você é a fonte da bênção. Os olhos de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, os recursos de Deus estão te cercando, estão te olhando. Ele te olha com um olhar apaixonado para te abençoar. Nesse exato momento ele está pensando, será que a partir de agora, depois dessa mensagem, ela vai se abrir para tudo aquilo que eu tenho para ela? Ele vai se abrir para tudo aquilo que eu tenho para ele? Porque você é a única pessoa que pode se fechar a essa vida abundante que Ele gerou para você viver através de Jesus na cruz do Calvário. É uma obra terminada, consumada. Todos vocês que estão aqui, todos sem exceção de nenhum, vocês têm toda a capacidade, recursos e possibilidades para poder ocupar os lugares mais altos naquilo que você foi chamado. Os céus estão abertos e os recursos estão disponíveis sobre a vida de cada um de vocês. Tudo que vocês se colocarem para fazer será sobrenatural. Será potencializado, será multiplicado, será extraordinário.
As pessoas vão ver Deus na sua vida. Não vai poder haver dúvida de que Deus está contigo. Porque você prospera na contramão, você prospera na crise, você prospera fora da crise. As pessoas adoecem, mas você não adoece. Cai 1000 de um lado, 10.000 da outra, você está lá. Seja curado em nome de Jesus. Prospere em nome de Jesus. As bênçãos de Abraão estão disponíveis para vocês. Eu quero te abençoar essa noite. Eu quero te abençoar. Você precisa se tornar quem você nasceu para se tornar. Você precisa se tornar aquilo que você nasceu para se tornar. A vida, os inimigos, o inferno, seja lá quem for, não vai poder impedir que você se torne aquilo que Deus projetou para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Ei, é o poder dele em você. Quando ele fala que você vai ser tudo isso e vai alcançar os lugares mais altos, ele não está olhando para você, ele está olhando para o poder dele em você. Não duvide de onde Deus pode te levar. Você não chegaria lá sozinho, mas pelo Espírito, pelo poder, pela graça, você vai aonde Ele quer que você chegue. Você vai ter um favor. Tem muita gente com dificuldade financeira, muita gente com dificuldades emocionais, vários tipos de dificuldade nesse tempo de pandemia, mas você vai ter um romper, você vai ter uma recuperação, você vai ter uma capacidade de dar a volta por cima, que as pessoas vão dizer, é Deus, só pode ser Deus. Feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Você está se sentindo mais firme nessa salvação? Você está se sentindo mais firme diante da vida, diante do futuro, diante do que está por vir? Aumente suas expectativas. Deus vai te surpreender.